A paz do Senhor Jesus. Amém. Se inscrevam no canal. Aqui neste canal proporcionamos para vocês reflexões, estudo da Bíblia. Claro, se vocês, gostarem disso, se inscreva no canal, ok? O título hoje é: Com pequenas forças, ultrapassamos grandes montanhas. Não são as nossas forças que nos faz matar ursos e leões todos os dias, mas sim é o próprio Cristo. As montanhas podem vir querer nos derrotar, mas nós iremos derrotar junto com Cristo Jesus. Muitos querem derrotar leões, ursos ou montanhas sem Deus, mas não vence guerra sem Deus. Pois o que nos faz vencer é quando sabemos o nosso lugar em Cristo. Quando eu sei o meu lugar em Cristo, nenhuma montanha irá me parar, porque Cristo irá me ensinar a avançar. A passagem de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33, vai nos dizer: Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. 33. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Davi se dispõe a pelejar contra Golias. E ali ele vai falar com Saul que ele vai lutar contra Golias. Mas observa o que Saul disse a ele: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Quantas das vezes ouvimos isso? Muitos estão escutando Saul. Você não é capaz, você não consegue, é muito grande para você. Você já olhou para o seu estado? Quando escutamos Saul, desanimamos e por desanimar não conseguiremos vencer, isto é, não conseguiremos seguir em frente. Para querer seguir em frente com Cristo é preciso estar disposto somente a ouvir a Deus. Quando ouvimos a Deus, se desconectamos com Saul. Adiante, iremos ver que Saul vai permitir Davi lutar. Porque Davi ele vai falar sobre o acontecimento que acontecia quando estava cuidando das ovelhas. E assim Saul vai permitir Davi ir. Então, ele vai colocar em Davi armaduras para ele lutar. Mas essas armaduras não deixará Davi se estabilizar. Pelo contrário, vai ficar desestabilizado, porque essas armaduras não eram para ele. Entretanto, só conseguimos vencer guerras ou vencer Golias se a gente saber exatamente qual é a nossa armadura. Tem muitos que estão usando armaduras que não são suas. Muitos estão usando armaduras da sua própria força. E usar a armadura da sua própria força é acabar se ferindo mediante a guerra. Quando eu uso a armadura de Cristo, eu venço guerra. Para querer marchar, é preciso saber qual é a sua armadura. Para de usar armadura que não é sua. Armaduras que não é sua não te ajuda, pelo contrário, te desanima. O que nos faz ultrapassar montanhas grandes não é a nossa força, mas é com quem estamos. Se estamos sem Cristo, perdemos. Com Cristo, vencemos. Estava se arriscando. Não estava se arriscando para fracassar, mas para avançar, porque ele sabia exatamente que se Deus salvou ele de leão e urso, por que não poderia salvar de um Golias? Lembre-se, com Deus não se arriscamos para fracassar, mas com Deus se arriscamos para avançar. Davi não colocou a sua força mediante a guerra, ele colocou Deus na frente. Às vezes, nós queremos vencer guerra, ultrapassar a circunstância, sem priorizar Deus. Quando nós priorizamos a Deus, Deus se aproxima e nos ensina a lutar. A Bíblia vai dizer que Davi pegou uma pedra e atingiu a testa de Golias e Golias caiu. Não era a pedra em si, mas era Deus que estava com Davi. Davi venceu guerra porque estava na presença de Deus. Só conseguimos vencer batalhas, ultrapassar montanhas, quando estamos na presença de Deus. Sem a presença de Deus, enfraquecemos.
Observe que antes de Davi lutar já havia guerreiros muito bem preparados, que tinham experiência na guerra, porém ficaram com medo. Quantos é assim? Davi não tinha aparência de um guerreiro, mas ele era um guerreiro. É isso que precisamos compreender. Pode ser que não temos a aparência de um guerreiro, mas o nosso ser é de um guerreiro. Porque aqueles homens não conseguiram entrar na guerra, porque eles olharam para o tamanho de Golias. Hoje em dia, a igreja está mais olhando para o tamanho de Golias do que se posicionando como igreja. A igreja está olhando mais para o Golias do que o próprio chamado. Desde ele se posicionar como igreja, está olhando para Golias, para a circunstância, do que o próprio chamado que Deus o chamou. Quando você olha para a sua realidade, você não consegue permanecer no chamado de Deus. Olha, não adianta nós ter a aparência de uma igreja e não saber como se posicionar como uma igreja. O que muda não é o ter, é eu ser. Não é eu ter uma aparência de uma igreja, é eu ser uma igreja. Golias falou mal de mim, Isabela. Por isso que eu não vou mais para a igreja, por isso que eu não vou mais cantar. Por isso que eu não vou também pregar. Se você está fazendo as coisas para o homem, você acaba parando no caminho. Mas se você faz para Cristo, você avança no propósito que Cristo já projetou para você. Esqueça Golias, olhe para quem te chamou. Golias te dá a oportunidade de você avançar no propósito de Deus. Veja Golias como oportunidade, como propósito. A nossa guerra não são com as pessoas, a nossa guerra são com as potestades.